Olá, muito bom dia para você. Que bom que você tá aqui. Que bom que você acordou, que você tá vivo, cheio de saúde para um dia especial que Deus tem para você. E eu tô muito feliz. Deixa eu orar pela sua vida. Deus, quero colocar diante do Senhor essa pessoa que está participando desse devocional comigo. E eu quero pedir, Deus, que esse seja um momento espiritual. Fala conosco, quebranta o nosso coração e dirige as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Tô feliz de verdade, tem sido uma experiência de crescimento muito grande. Eu tenho aprendido muito, sabe, estudando todo dia para poder gravar esse devocional para você, e eu fico feliz de ver o seu crescimento. Tenho recebido muitos testemunhos no meu WhatsApp, no Instagram, aqui no YouTube, e eu tô feliz de verdade. Agora eu queria te pedir um favor. Ative as notificações, aperta no sininho do lado do se inscreva e coloca lá a opção todas. Você não tem ideia do quanto que isso pode ajudar o YouTube a propagar essa mensagem. O texto de hoje está em Atos capítulo 4, verso 5. E o texto diz: no dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram então trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então a igreja nasceu, Pedro pregou, a igreja cresceu, Pedro fez um milagre e isso trouxe uma reviravolta na sociedade. Todo mundo ficou espantado com o milagre que Pedro fez e agora as autoridades estão chamando Pedro para depor. Ele vai até as autoridades em Jerusalém explicar o que aconteceu. Agora, nesse momento em que Pedro é chamado para depor, nós podemos pegar aqui algo muito curioso nesse texto, que talvez muitos não tenham percebido, porque o texto ele vai trazer aqui dois sumos sacerdotes. O texto vai falar que estava ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás. O interessante é que isso não poderia acontecer. Somente um sumo sacerdote poderia estar no cargo, e esse sumo sacerdote era um cargo que passava pela linhagem hereditária. O interessante é que Caifás, ele não é filho de Anás, ele é genro de Anás. Então quando a gente lê esse texto, a gente percebe aqui toda uma manipulação política. Atos 4, aqui do verso 5 ao 7, é um bastidor político de Jerusalém que nos lembra muito tudo o que está acontecendo também na política brasileira. Porque pela lei isso não podia acontecer, mas para que eles pudessem alcançar o que eles queriam alcançar, eles manipularam a lei, colocando então esses dois. Caifás, aqui, Anás, na verdade, foi o sumo sacerdote, Roma removeu, mas ele nunca perdeu esse título, ele nunca perdeu essa autoridade. Ele era o chefão nos bastidores, mesmo sem ter um cargo oficial. Agora, Caifás, que era o seu genro, era o oficial, porém, não era ele que de fato exercia o poder, ele era um fantoche ali institucional. Aqui há uma manipulação clara. Mantém Anás com o poder real, colocam Caifás com o rosto oficial e assim eles preservam influência, dinheiro, controle e poder sobre o povo. Por isso, quando eles chamam Pedro e perguntam para Pedro e João com que poder vocês fizeram isso, eles não estavam apenas curiosos, não, eles estavam amedrontados. Porque Pedro não tinha título, Pedro não tinha cargo, Pedro não tinha função, Pedro não tinha pedigree, Pedro não vinha de uma família grande, mas ele tinha poder. Ele tinha autoridade. Então essa pergunta que eles estão fazendo para Pedro e João não é uma pergunta apenas de curiosidade, mas é uma pergunta que revela temor, que revela medo. Eles tinham medo de perder o poder sobre o povo. Eles tinham medo de perder a autoridade sobre o povo. Olha que interessante. Caifás tinha cargo, mas não tinha autoridade. Pedro tinha o Espírito Santo. E por causa disso, ele impactava a sociedade. Agora, tudo isso para te mostrar uma verdade na Bíblia. A autoridade não vem com experiência. A autoridade não vem com a idade.
A autoridade não é subproduto de cargo, título ou função. A autoridade é consequência de vida com Deus. Aqui você tem Pedro e João sem pedigree, Pedro e João sem cargo, Pedro e João sem título, Pedro e João sem função na sociedade, mas chacoalhando uma cidade, chacoalhando uma nação, porque eles têm vida com Deus. Eu sei que muitos cristãos hoje, eles querem cargos, eles querem títulos, eles querem funções, mas na verdade tudo o que você mais deveria querer é a presença do Espírito Santo na sua vida. Tem muita gente hoje dentro da igreja com cargo, título e função, mas não tem autoridade. E tem muita gente sem nada disso, mas tem uma autoridade tremenda na sociedade, e é sobre isso. É sobre isso, sabe? Eu tô me lembrando aqui agora de um episódio onde Samuel chega para Saul e fala assim: se você não tivesse feito isso, você teria reinado para sempre. Mas porque você pecou contra Deus e se rebelou contra ele, Deus está retirando de você o seu espírito. Sabe o que Saul responde para Samuel? Samuel, só vai comigo ali na frente do povo e me honra. Sabe o que Saul demonstra? Que ele não está preocupado se ele perdeu a presença de Deus. Ele está preocupado em não perder o palco. Ele está preocupado em não perder o palanque. Ele está preocupado em não perder a sua exposição. Tem muito crente que quer palco, mas não quer vida com Deus. Tem muito crente que já se perdeu porque não tem vida com Deus e ainda não percebeu. Que o nosso maior desejo hoje não seja por exposição, não seja por título, cargo, função, que o nosso maior desejo seja pela presença de Deus na nossa vida, porque é isso que muda tudo. Nesse sentido, eu quero orar com você. Pai, que o Senhor nos ajude, alinhando as nossas motivações e as nossas intenções. Nos dá fome e sede da Tua presença. Ó Deus, nós podemos perder tudo, menos o Senhor, Pai. Que isso seja verdade nas nossas vidas e não da boca para fora. Alinhe o nosso coração, domestique o nosso coração e a nossa mente para não desejar nada além da Tua presença nas nossas vidas. E Deus, se nós tivermos que ter alguma autoridade que seja como consequência da nossa vida de oração, da nossa vida de jejum e da nossa busca incessante pela Tua presença. Essa é a oração que eu te faço, em nome de Jesus que eu oro. Amém. Não se esqueça de compartilhar esse episódio com um crente que precisa ouvir aquilo que Deus falou ao seu coração no dia de hoje. Que você seja um missionário da internet. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até amanhã.